Abrimos com uma edição extra do nosso videocast, o Radar das Eleições, apresentado por Fabiola Cidral, com participações dos colunistas Carla Araújo, Kennedy Alencar e Thaís Oyama. Hoje comigo, e aqui vamos analisar o novo levantamento divulgado pelo Datafolha. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. Vamos dar uma olhada nesses números, então, divulgados pelo Datafolha. No primeiro cenário, com intenções de voto na disputa para a presidência da República, o ex-presidente Lula, do PT, lidera com 43%. Jair Bolsonaro, do PL, ganha fôlego, aparece com 26%. Bem mais atrás, Sérgio Moro, do Podemos, com 8%, tecnicamente empatado com Ciro Gomes, do PDT, que tem 6%. Mais atrás, aparece João Dória, do PSDB, tecnicamente empatado com André Janones, do Avante, os dois com a mesma pontuação, 2%. E mais atrás, mas empatados tecnicamente com eles, Vera Lúcia, do PSTU, Simone Tebet, do MDB e Felipe Dávila, do Novo, todos os últimos três com 1%. Brancos e nulos somam 6%, indecisos 2%. Vamos agora para o outro cenário. Você vê aí que, nesse cenário, o ex-presidente Lula também lidera com 43% das intenções de voto, seguido pelo presidente Jair Bolsonaro, do PL, com 26%, Sérgio Moro, do Podemos, com 8%, Ciro Gomes, do PDT, com 7%, mais atrás, André Janones, do Avante, com 3%, Vera Lúcia, do PSTU, com 1%, também com 1%, Eduardo Leite, que foi incluído nesse levantamento, ele que é do PSDB, com 1%, e Simone Tebet, do MDB, também com 1%. Nesse cenário, com menos candidatos, brancos e nulos, votos, então, com 7%, e indecisos somam 3%. Felipe Dávila não pontuou nessa pesquisa, além de outros candidatos também, pré-candidatos, não pontuaram. A gente está vendo já o terceiro cenário dessa pesquisa Datafolha divulgada hoje, quinta-feira, em que o ex-presidente Lula, do PT, lidera com 44%. Jair Bolsonaro, do PL, tem 26%, Sérgio Moro, do Podemos, 8%, Ciro Gomes, do PDT, 7%, mais atrás, André Janones, do Avante, com 3%, João Dória, do PSDB, com 2%, e Vera Lúcia, do PSTU, e Felipe Dávila, do Novo, os dois últimos, com 1%. Votos brancos e nulos, 6% nesse cenário, e indecisos estariam 2% dos eleitores. O Datafolha ouviu 2.556 eleitores entre terça e quarta-feira. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral. E agora, para analisar esse levantamento, eu recebo os colunistas Kennedy Alencar e Thaís Oyama. Uma ótima noite aos dois. Thaís, como é que você interpreta esses números? O presidente Bolsonaro ganhou um pouco de fôlego, mas o ex-presidente Lula segue liderando. Boa noite, Diego. Boa noite, meu colega Kennedy. A Carla não pôde vir ainda, mas daqui a pouco é capaz de chegar, né? Isso. Pois é, Diego, a gente já sabia que as pesquisas iam começar a entrar numa fase tediosa, né? E é isso que está acontecendo. O Datafolha, assim como as pesquisas anteriores, trouxe resultados muito parecidos. Bolsonaro melhora um pouco, oscila para cima, mas Lula continua favoritíssimo e a terceira via continua no mesmo lugar, ou seja, comendo poeira. Então, o Datafolha, nesse sentido, acompanha as outras pesquisas e não traz muita novidade, e essas novidades não vão acontecer pelo menos antes de julho, não é? Quando começam as convenções e a partir de quando começa a campanha eleitoral propriamente dita, e os eleitores vão ficar sabendo quem de fato vai ficar aí na pista e quem vai sair da pista, e vão passar a se interessar mais. Então, a partir de julho, pode ser que alguma coisa aconteça e que esse cenário mude. Antes de julho, isso não acontece. O que eu destacaria, Diego, nessa pesquisa Datafolha é o seguinte: como a gente falou, as pesquisas anteriores já tinham mostrado essa oscilação do Bolsonaro, e essa oscilação positiva do Bolsonaro não se deve apenas ao Auxílio Brasil, que começou a ser distribuído agora, né? Isso fica claro nas pesquisas, eu já falei disso na minha coluna, e fica claro nos cruzamentos, quando você vê que o Bolsonaro melhora na avaliação na região Nordeste, que foi a principal beneficiária do Auxílio Brasil, apenas um pouquinho, ele praticamente só para de cair. Onde ele melhora mesmo é nas regiões Norte, Sul e Centro-Oeste e nas classes A e B. Então, o que os pesquisadores dizem? Isso mostra que ele melhorou naquele time
que votou nele e que havia se afastado dele depois de 2018, por conta de muitas coisas que aconteceram no governo, provocadas sobretudo pelo presidente Jair Bolsonaro. Eles se afastaram, mas agora eles estão voltando. Por quê? Porque eles não querem votar no Lula e porque eles não encontraram o nome do agrado deles na chamada terceira via. Então, essa melhora do presidente Bolsonaro, a gente já sabia, se devia a esses dois fatores, sobretudo, Auxílio Brasil e a volta dos bolsonaristas que tinham deixado a casa do Bolsonaro e agora voltam. Mas o Datafolha confirma nesta pesquisa um outro público que está voltando para o Bolsonaro e que são os evangélicos. A matéria que a gente viu na Folha ainda não traz, né, Diego, salvo engano, não sei se vocês conseguiram ver isso, mas eu não consegui ainda ver todos os desdobramentos e os recortes. Mas a matéria do Igor na Folha de São Paulo, ela diz que os evangélicos também contribuíram para essa melhora do Bolsonaro. Não cita quais números, mas uma pesquisa anterior, que foi divulgada hoje, deu 19 pontos entre os evangélicos em favor de Bolsonaro, ou seja, o presidente Jair Bolsonaro subiu nada menos do que 19 pontos nessa pesquisa Exame Ideia aí, entre o público evangélico. E isso, Diego, não tem nada de casual. Isso é resultado de um esforço concentrado da Igreja Universal do Reino de Deus e da Assembleia de Deus. Esforços esses que foram combinados e acertados naquela famosa reunião no Palácio da Alvorada, em que o presidente Jair Bolsonaro disse que governaria o país para onde os senhores pastores, quisessem. A partir dessa reunião, o que aconteceu foi uma série de ações concertadas, iniciativas da parte da Igreja Universal, iniciativas da parte da Assembleia de Deus, para alavancar o voto pró-Bolsonaro. Dou dois exemplos, Diego. A Folha Universal, como publicou a Folha de São Paulo, por exemplo, passou a publicar no jornal dela, o jornal impresso que tem uma tiragem imensa, 1.700.000 exemplares semanais, passou a publicar seguidos editoriais contra o Lula, associando a figura do ex-presidente ao diabo, como eles sempre fazem. Isso começou a acontecer depois daquela famosa reunião no Palácio da Alvorada. Da parte da Assembleia de Deus, aconteceu um monte de coisa, mas um destaque. O pastor celebridade, o Cláudio Duarte, ele divulgou um vídeo nas redes sociais dele, também dizendo que apoia o Bolsonaro e sugerindo, de novo, essa associação entre o Lula e o pecado, o Lula e o diabo, como eles sempre fazem. Tudo isso somado, Diego, pensa bem, em todas as igrejas do Brasil, os pastores passaram o mês falando bem do Bolsonaro e mal do Lula. Bom, o resultado está aí. O Bolsonaro se beneficiou não só do Auxílio Brasil, não só dos bolsonaristas que voltam da classe A e B, mas também, sim, e muito do público evangélico, graças a esse esforço concentrado e orquestrado dos pastores.